Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o terceiro episódio do Balizar Podcast. Eu estou recebendo hoje aqui o Henrique Jaime. Henrique, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Danilo. Prazer estar aqui com você. Uma honra poder falar aí para a sua audiência. Obrigado. Eu vou apresentar o Henrique, que é bastante conhecido no meio empresarial, mas o Henrique Jaime, para quem não conhece, é graduado em Engenharia da Computação pela USP, é mestre em Economia pela Universidade de Brasília, UNB, especialista em Política Monetária pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, trabalhou como analista de risco de mercado e risco-liquidez no Departamento de Controle Integrado de Riscos do Banco Bradesco. Não sabia, Henrique. Foi pesquisador bolsista no Departamento de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é empresário, consultor de resultados e é sócio do programa Desafio Empreendedor. Uau, que currículo, Henrique! Queria que você, para além dessa apresentação curricular e técnica, se apresentasse quem que é o Henrique, em que você se engaja, passou aí pela ciência da economia e hoje atua como consultor. Como que aconteceu essa transição de carreira, Henrique? Danilo, eu tive algumas transições de carreira, né? Minha formação é em engenharia de computação. Quando eu era mais novo, gostava muito de matemática e de videogame. Acabei indo para engenharia de computação por causa disso. Mas no decorrer do curso eu já vi que eu gostava muito da área econômica. E já comecei a buscar estágio, coisas assim, em bancos de investimento ou grandes bancos. Foi aí que deu certo a entrada para o banco Bradesco. E gostei muito da área econômica, fiz curso na área econômica, como você citou. Mas eu costumo falar para os meus clientes empresários que desse currículo todo que você leu, pode excluir toda a parte inicial de cima. Uau. Porque o que vale mesmo no meu trabalho é o fato de ser empresário. Uau. Porque sendo empresário, a gente sente que o empresário de fato passa, obviamente. Perfeito. Né? De ter que pagar as contas, de chegar o dia de pagar a folha e de repente não ter o dinheiro, você ter que se virar para organizar isso, de liderar time, de encontrar pessoas, que é um desafio. Então, só sendo empresário para passar por isso. Você tem quantos anos, Henrique? Eu estou com 34 anos. Bom, eu acho que não é falta de educação questionar a idade de homem ainda, mas você tem quantos anos, desculpa? 34. 34 anos de idade. É bastante coisa. Sobre essa experiência, o fato de você ser consultor empresarial e ser empresário antes disso, valida essa expertise com o seu cliente? O que é que o mercado enxerga hoje num consultor? A exigibilidade apenas da validação técnica ou o fato de você ser empresário, sofrer as dores e ter a experiência, isso acaba te aproximando do seu cliente? O fato de ser empresário, sem dúvida, até para o cliente, é mais importante. Porque aí ele sente que tem uma conexão. Não é alguém teórico que vai chegar e, de repente, passar várias atividades para ele fazer que pode ser que não faça sentido para ele. Então, sendo empresário, eu entendo o momento dele, eu entendo o sentimento que ele está naquele momento para poder apoiá-lo. Então, obviamente, na hora da venda mesmo, quando eu vou apresentar o meu programa para o empresário, para ele comprar o meu programa, né, o Desafio Empreendedor, o nosso programa, a questão de ser empresário ajuda muito. Entendi. E o papel da economia, né, da ciência da economia na sua carreira como consultor? Eu digo porque nós falamos bastante sobre economia para empresário, mas no campo de vista prático, um pragmatismo diário, eu não percebo o empresário, a não ser aquele que depende, por exemplo, diretamente de câmbio na sua atividade, eu não o vejo tão preocupado, por exemplo, com o cenário econômico, ou com o histórico econômico, ou com o futuro econômico. Eu abro um parênteses para dizer que agora, num ambiente político, essa discussão acaba chegando naturalmente. Mas no dia a dia eu não percebo. Eu percebo o empresário muito mais preocupado com os seus problemas ou tentando resolver os seus próprios problemas. É importante, ou até que ponto é importante hoje, o empresário, sócio, diretor, gestor, entender sobre o mercado geral ou o mercado que a empresa dele está inserida? Danilo, obviamente a economia influencia sobre as nossas vidas, de todos nós, né? Sendo empresário ou não. Ela influencia, ou pai de família. Ou pai de família, né? Dono de casa, enfim. A economia influencia todos nós. Mas os empresários em geral, se eles focarem do ponto de vista econômico, olhar muito para isso, eles desviam o foco.
E isso serve muito para, talvez, dar desculpas por alguns resultados que eles não conseguem. Entendo. Então é muito bom ver empresários que olham para dentro do seu negócio, que é onde de fato eles podem ter influência, é onde de fato eles podem ter crescimento e assim poder desenvolver um bom trabalho. Mas se a economia cair, né, talvez você iria me fazer essa pergunta. Vamos supor que a economia caia e caia muito. Uhum. Vão ter menos gente comprando, por exemplo, no supermercado. Mas você concorda que vai continuar tendo pessoas comprando? Talvez comprando menos, mas vai continuar a ter pessoas comprando. Qual que é o papel de um empresário que tem um supermercado? Conseguir captar mais clientes, inclusive da concorrência dos outros supermercados. Então, mesmo com a economia caindo, é possível a empresa crescer, desde que o empresário consiga ver o que ele precisa fazer para desenvolver. Entendo. É uma dicotomia. O empresário precisa olhar para o ecossistema para se desenvolver, ou seja, ele não tem o direito de olhar apenas para o seu próprio negócio, porque, afinal de contas, vivemos em um mundo globalizado, digitalizado. O Brasil, nos últimos 15 anos, foi inserido nessa nova economia, tem um papel importante na sua prestação de serviço, nos seus produtos na economia mundial. Por outro lado, se ele apenas olhar para isso, ele acaba se dissociando, então, da sua atividade técnica. E aí, formulo eu a minha pergunta, né? Dentro de um percentual de responsabilidade, é possível dizer que mesmo num cenário inóspito, econômico, político, ou até de qualidade de mercado, é possível um empresário fazer o seu negócio crescer com boas práticas na sua gestão? Sem dúvida. Fazer o negócio dele crescer com boas práticas, apesar do cenário econômico. E aí você pode perguntar assim, Danilo, mas tal ramo de atividade arrebentou, não tem mais sequência. Mas o empresário tem que ter comportamentos para conseguir, inclusive, migrar de ramo, inovar. E aí que entra a questão do empreendedorismo. O empreendedor, ele pensa mais fora da caixa, ele é mais criativo, ele tem mais atitude. Tendo essa atitude, ele consegue atuar em cenários diferentes. Mas se for, sei lá, uma guerra que aconteça, aí claro que vai influenciar muito diretamente. Né? Sobre essa perspectiva de empreendedorismo, tenho eu que as empresas elas não morrem mais por fazerem a coisa errada. Elas morrem por continuar fazendo a coisa certa por muito tempo. Elas acabam não se remodelando, não inovando, não buscando novas soluções e, naturalmente, o mercado evolui, caminha e essas empresas ficam para trás. Então, como eu disse, eu penso ser muito complicado estabelecer os limites da própria responsabilidade, mas eu entendo que o brasileiro, como um todo, né, não só o empresário, mas o brasileiro por si só, talvez pela influência portuguesa, indígena, nós temos a capacidade de terceirizarmos a responsabilidade. E conversando com muitos clientes, alguns bons empresários e muitos deles bem-sucedidos, hoje a grande crise é a crise da mão de obra, é a crise do mercado. Não se acha mão de obra qualificada, até antes disso, não se acha mão de obra qualificada. Como fazer para manter, então, esse empregado engajado? Mas eu percebo que o próprio gestor ou o próprio empresário, por vezes, ele continua estagnado, ele não se desenvolve como gestor e ele acaba buscando ou terceirizando essa responsabilidade. Daí a preocupação, né, de olhar só para o mercado, olhar só para a nova economia. Nós estamos na gravação desse episódio às vésperas do segundo turno, então há uma instabilidade política que naturalmente vai gerar uma instabilidade econômica para 2023, sobretudo. E eu percebo assim, os empresários extremamente preocupados, mas preocupados em terceirizar a responsabilidade, mas não preocupados em assumir a responsabilidade, em criar novos modelos de negócio. E aí, pensando nessa perspectiva, até sendo um pouco mais prático, você trabalha como consultor empresarial. Hoje, qual que é o melhor método de construção de consultoria? É o método terceirizado? Vale a pena incluir dentro da sua base de prestação de serviço um consultor? É melhor você desenvolver processos internos? É melhor você desenvolver a sua equipe? Fala um pouco sobre esse seu trabalho como consultor, Henrique. Eu gostei muito da frase que você falou no início da sua fala. Que o empresário, a empresa, às vezes morre por continuar fazendo a mesma coisa. Foi algo nesse sentido, né? Exatamente. E eu costumo pegar empresários também de muitos anos de empresa, de 30 anos de empresa,
de 40 anos de empresa, a gente já tem cidades do interior que tem muito disso. Às vezes um supermercado que perdurou por muito tempo. E a gente geralmente encontra esse empresário angustiado, agoniado, no sentido de chegar para mim e falar: Henrique, mas eu sempre fiz assim e sempre ganhei dinheiro. Comprei chácara, comprei cavalo, criei meus filhos, todos estudaram em faculdade boa e cara e fora daqui. E agora não estou tendo resultado. Estou no vermelho, estou pegando empréstimo um atrás do outro. O que está acontecendo? É um empresário que não aproveitou o tempo para aprender, para crescer, para desenvolver. Porque antigamente a gente podia abrir a porta do nosso negócio, que o negócio vendia. Não tinha concorrência. Hoje, se você não for laçar o seu cliente lá fora, ele não vai comprar de você. E logo está com as portas fechadas. Isso vale para muitos segmentos, sem querer te interromper. O meu segmento, por exemplo, que é o segmento da advocacia, isso é muito claro. O advogado de 10, 15 anos atrás, ele abria o seu próprio escritório, contratava uma secretária e esperava. Ficava ele sentado esperava ali o na cliente mesa, bater a porta. Né? Se isso mudou para o modelo de serviço, e a gente tem N atividades técnicas similares à advocacia, quanto mais no segmento de produto. Por que eu menciono isso? Porque o mercado brasileiro ele começou já há algum tempo a sair da média. E aí eu posso dar um exemplo assim, muito prático. Você hoje, se fosse hospedar em qualquer hotel, você tem 4, 5 tipos de travesseiro num bom hotel na cama. E você pode escolher. Algum tempo atrás, era aquele modelo de travesseiro, você dormia, não dormia. Eu, antes de vir, comprando, sei lá, uma água para eu consumir, você encontra 4 ou 5 tipos de modelo, de preços e qualidades diferentes. Então, o mercado brasileiro, seja em produto ou serviço, começou a sair da média. Naturalmente, isso forjou o comportamento do consumidor. Uhum. E aí, o empresário que não acompanhou essa demanda, ele continua praticando o mesmo empresariado, o mesmo comércio, no seu exemplo, mas para um modelo de consumidor diferente. Então, se ele não monetizar, não estabelecer vários níveis de produto, não trazer uma oferta maior, ele não vai atrair esse consumidor. Eu gostei do exemplo do hotel, do travesseiro do hotel. O Tô travesseiro do bem hotel de tem exemplo, vários travesseiros diferentes. Vamos pegar esse exemplo. De repente você tem um hotel com muitos anos de vida, que tem um empresário que não buscou novas informações, não se capacitou e não buscou inovar. Ele tem aquele travesseiro lá de trás. E lá atrás aquele travesseiro que ele tinha era bom. Mas hoje ele não sabe que tem o travesseiro X, o travesseiro Y, o travesseiro Z, o travesseiro tal, o outro travesseiro, porque ele não buscou informação. Ele não foi em feiras, não buscou na internet, não visualizou concorrentes. Enfim, ele ficou no tempo. E aí, voltando àquela sua pergunta, da sua outra fala, Danilo, o empresário precisa ter atitude. Você perguntou da consultoria, né? Uhum. Uma consultoria mais de processo, uma consultoria mais da área financeira. E a nossa consultoria do Desafio Empreendedor, que está espalhado pelo Brasil inteiro aí, já vou falar dela, mas está para os Estados Unidos, a Itália agora, Portugal, Legal. Angola, começou uma turma nessa semana, inclusive. O nosso programa, ele trabalha muito o comportamento do empresário. Interessante. Porque ele pode buscar uma consultoria de processo, uma consultoria financeira, por exemplo. Mas, às vezes, a consultoria sai, no momento ela sai da empresa. E quem vai dar continuidade a esse trabalho? O próprio empresário. Ele precisa dar continuidade. Então, ele precisa ter atitude para isso. Se ele não tem esses comportamentos que nós trabalhamos, ele vai ficar o tempo todo com um limite. Ele fica com um limite. Agora, se ele consegue desenvolver alguns comportamentos, que vem de uma pesquisa grande da ONU, que levantou no mundo todo comportamentos de pessoas de sucesso. E esses comportamentos que nós trabalhamos. Quando eles desenvolvem esses comportamentos, o limite acaba. Eu tive um feedback desse de um cliente lá de Caldas Novas. Ele comentou comigo assim: poxa, Henrique, eu tinha um limite. Eu achava que a minha empresa vendia X. Ele saiu do desafio vendendo mais do que 2X. E ele falou: agora eu descobri que eu não tenho limite. Não tem limite. Que eu posso muito mais do que isso. Ele tinha uma loja de produtos aberta para a rua, uma loja comum. A inovação traz essa capacidade, essa característica.
E eu concordo, eu defendo que o comportamento ele modela e modifica muitos negócios, e diferentemente do que muitos gestores empresários acreditam, a meu ver, é claro, a gente não está falando necessariamente de investimento financeiro. Vou pegar o mesmo exemplo aí do número de travesseiros fornecidos por um estabelecimento de hotelaria. De repente não são travesseiros mais caros. De repente são travesseiros mais baratos. Se trata da oferta, né, e não do preço do produto que você está oferecendo. Essa definição que eu trouxe há pouco sobre o mercado, que é uma visão minha, algumas pessoas atribuem essa melhoria à evolução econômica do Brasil, à capacidade de consumo das pessoas. Eu digo até que não. As pessoas hoje, com a divulgação em massa da informação da internet, elas aprenderam a gostar e a consumir produtos diversificados. Então, o que se tem hoje, a meu ver, infelizmente, no Brasil ainda, de modo geral, salvo algumas grandes exceções, é a má qualidade, às vezes, ou a falta da grande oferta do produto / serviço. E aí eu tenho uma crítica, particularmente, por que os grandes marketplaces, então, dão certo no Brasil? O mercado é o mesmo, o empregado é o mesmo, o consumidor é o mesmo. A diferença é que esses marketplaces são testados em outros cenários econômicos e concorrenciais, e eles se desenvolvem melhor no Brasil, talvez porque entenderam a necessidade dessa evolução. E aí, naturalmente, se traz um quantitativo maior de produtos, traz a experiência que tanto o cliente deseja e que o mercado exige. Então, é possível hoje um empresário goiano, brasileiro, concorrer com os grandes marketplaces? Sim. A gente tem grandes cases de internet, de empresas que vendem seu produto para a internet, para fora do Brasil. Ora, antigamente você tinha que ter um cadastro na Receita Federal, você tinha que entrar numa feira específica fora do Brasil, você tinha que uma burocracia gigantesca, você tinha que fornecer um quantitativo mínimo por amostragem para um determinado segmento, para que depois você entrasse. Hoje, você tem empresas familiares com 5, 6 pessoas vendendo e faturando assim, uma fortuna, porque entenderam a necessidade dessa inovação e a necessidade da gestão do próprio negócio. Então, eu defendo isso, concordo com você, acho que parte muito da defesa do empresário em se automodelar e modelar, quem sabe, a sua equipe. Já que a gente vive aí um cenário onde as pessoas criticam muito a mão de obra, por que não desenvolver essa mão de obra? Né? Exatamente. Você citou um exemplo de, poxa, eles estão no mesmo cenário, com a mesma mão de obra, com o mesmo tudo aí. Por que eles têm mais resultado? Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar muito, Danilo. Eu atendi algumas empresas antes da pandemia, obviamente, durante e depois da pandemia também. E eu peguei uma empresa em uma cidade que era de material de construção. Uma cidade de médio porte, uma empresa com faturamento mediano. Essa empresa fez o desafio comigo e terminou o programa antes da pandemia. Então ele entrou na pandemia já com comportamentos diferentes do que ele tinha. O que são comportamentos diferentes nesse caso? De buscar solução, de não focar no problema. Logo no início da pandemia, ali pelo 3º mês, que ainda não tinha tido aquele auxílio emergencial que fez o setor civil bombar, né, de construção civil, eu comecei o desafio com uma outra empresa na mesma cidade, vendendo também material de construção. Wow. E esse cliente antigo mantendo contato comigo sempre, porque a gente acaba virando amigo, sabe? Esse cliente antigo estava tendo crescimento, mesmo na pandemia, mesmo naquele caos, antes do auxílio emergencial e com as coisas fechadas. Estava tendo crescimento. Esse outro cliente que entrou no decorrer dessa pandemia, tinha caído pela metade o faturamento dele. Pela metade. Então você pega duas empresas na mesma cidade, do mesmo segmento, com o mesmo porte de faturamento. Por que com uma ocasião que surgiu, uma continuou crescendo e a outra caiu pela metade? Comportamento, atitude, visão positiva, de não olhar o lado negativo, mas olhar as coisas de forma positiva. Enquanto o empregado assim enxergou a gente o problema, busca solução. Desculpa, enquanto o empregado enxergou o problema da pandemia, o outro enxergou a oportunidade e o crescimento do mercado, as pessoas iam ficar em casa, naturalmente iam desenvolver o segmento. E houve uma diferença gigantesca de faturamento. Gigantesca. Aí esse cliente que entrou depois foi desenvolvendo esses comportamentos e teve um crescimento fenomenal depois do programa. Falando sobre pandemia,
estamos saturados do assunto, mas entendeu que a gente já vive um cenário pós-pandemia, pelo menos do ponto de vista mercadológico. Por que do ponto de vista mercadológico? Porque nós já talvez saibamos qual que é o perfil, o novo perfil do consumidor, aquilo que se fazia durante a pandemia se manterá ou não, aquilo que se foi consumido durante a pandemia se manterá. Então, eu, durante a pandemia, percebia muito essa discussão. É um cenário que, mesmo que a vacina venha, mesmo que isso passe, o modelo de negócio, de mercados, permanecerá. Como é que você enxerga esse cenário pós-pandemia em duas perspectivas? Primeiro, na perspectiva econômica, naturalmente, você da área, e segundo, na perspectiva empresarial, no sentido, como que está o consumidor, o perfil desse novo consumidor pós-pandemia? Ainda há oportunidade de crescimento? Sim, as oportunidades são inúmeras, ainda mais num país como o nosso, que a economia ainda tem muito a desenvolver, né? Na pandemia, muito se falou do novo normal, não era isso? No novo normal. Essa era a expressão, né? Era a expressão. Mas a gente viu que no pós-pandemia, muita coisa voltou para o antigo normal. Talvez um pouco atualizado, com tecnologia, com reuniões online, trabalho remoto ainda, muita gente permanece no trabalho remoto, né? Mas na grande parte, voltou, o novo normal acabou e voltou ao antigo. Talvez por esse normal. limbo, por essa saudade, digamos assim, de se desenvolver, de fazer as mesmas coisas, parece-me que as pessoas desejaram mesmo retornar com as suas atividades antigas. Estava todo mundo meio que agoniado, né? Para voltar a ter contato, para voltar a ter venda, para voltar a ir ao supermercado de forma tranquila, poder comprar uma loja de roupa, enfim. E eu percebo que muita coisa voltou ao antigo normal. Agora a economia, ela já se recuperou. Se a gente pegar o patamar do PIB pré-pandemia e pós-pandemia, nós já recuperamos. E eu vejo com bastante otimismo de agora para frente. Acredito que as coisas vão melhorar. O Brasil é um país de muita oportunidade, aqui dentro do Brasil mesmo, nós estamos em Goiás. Quando vai um empresário para o Tocantins ou para o Pará, ele sempre volta e fala para mim assim: Henrique, lá tem oportunidade demais. Cara, eu vi lote, eu vi terreno, eu vi tanta coisa que eu posso investir por lá. E aí, se a gente for pegar alguém lá do sul do país, que está mais desenvolvido que nós economicamente, e trazer para cá, tem certeza que ele vai voltar para lá falando: caramba, mas Goiás tem oportunidade demais. Você vê como está lá, tanta coisa que nós podemos fazer. E assim, se vier alguém de um país desenvolvido para o Brasil, vai enxergar inúmeras oportunidades. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Pensar de forma positiva, buscar soluções, enxergar menos problema. Mão de obra é um problema? É um problema. Porque Sempre foi a educação não conseguiu crescer como a economia cresceu. Mas continuam tendo pessoas interessadas. Eu percebo como que a gente pode captar essas pessoas? Os problemas que o empresário de 10 anos atrás vivia são os mesmos problemas que o empresário de hoje vive. Eu até acredito que o empresário de hoje talvez tenha mais problemas do que o passado por conta da concorrência. O mercado nivelou muita gente. Outro dia eu estava, não tenho essa informação concreta, mas outro dia eu estava ouvindo o quantitativo de regressão do faturamento da Rede Globo nos últimos 3 anos, sem entrar em qualquer viés político. Mas, naturalmente, a Globo regrediu muito. Por quê? Por causa de questões políticas? Não. Hoje você tem um canal no YouTube que concorre com a Globo. Hoje você tem um podcast, concorre com as grandes redes. Os grandes patrocinadores hoje, ao invés de anunciarem nos grandes programas televisivos, eles vão buscar os digitais influencers. Então, naturalmente, mudando o mercado, mudando o segmento, você percebe empresas que dominavam o mercado algum tempo atrás, não dominando mais. Então, isso não tem muito a ver com a pandemia, isso não tem muito a ver com o cenário político. Acredito que haja, sim, influências. As influências externas sempre existirão. A carga tributária altíssima no Brasil naturalmente impacta, mas eu sempre defendo e sempre vou defender que depende muito mais do empresário e da sua própria gestão
do que propriamente dos fatores externos. Outro dia, falando para um grupo de empresários, eu dizia exatamente isso. Eu falei, olha, se você, por um lado, esperar boas políticas públicas que vão desenvolver ou incentivar o empreendedorismo, você não vai desenvolver o seu negócio. Se você esperar mudanças legislativas, também é um problema. A gente tem, por exemplo, projetos de lei para reforma tributária, pelo menos 5 tramitando há anos. Não vai resolver. Então, não dá para esperar esse movimento, por exemplo, do poder público. Por outro lado, né, num sentido contrário, é todo esse cenário que a gente acabou de falar, o cenário econômico, a instabilidade política. A gente teve há pouco não, continua a guerra na Ucrânia, que impactou um commodity importantíssimo, e a gente viu aqui o preço da gasolina e do etanol e do diesel também disparar, e a gente viu assim, grandes segmentos de transportadoras, por exemplo, quase quebrarem. Alguns segmentos da construção civil na pandemia quebraram. Por quê? Contratos engessados, naturalmente veio a pandemia, os preços aumentaram. Ou seja, o que eu defendo? Que a depender do cenário externo, sim, nós vamos ter problemas enquanto empresários, gestores e empreendedores. Por outro lado, se dependermos da modificação desses cenários, o resultado vai ser o mesmo. Uhum. Então, resta o quê, a meu ver? Modificar aquilo que o empresário tem para ser modificado, que é a própria gestão, que é o próprio desenvolvimento pessoal e que é o desenvolvimento pessoal da sua equipe. E aí, já caminhando para esse nosso quarto e último bloco, no sentido de sermos até mais práticos, que grandes dificuldades, Henrique, hoje o empresário brasileiro, goiano, enfrenta nesse atual cenário pós-pandemia 2022. Internamente, é a equipe, é a gestão, são as dificuldades de gestão de caixa financeiras, é a dificuldade de gestão pessoal do próprio tempo. Como é que você enxerga isso e de que forma eles podem evoluir num curto prazo? É bom que você já fez um resumo para mim aqui, Danilo. E daqui a pouco você não lembra qual foi a pergunta, porque a pergunta foi longa mesmo. Não, foi ótimo, foi ótimo. Impacto externo, como você falou, sempre vai existir. Nós sempre vamos ter impactos externos. O que muda para você ter mais resultado ou menos resultado é a velocidade com que você reage a eles. Empresários que recebem o impacto e ficam de cabeça baixa muito tempo, eles perdem o timing, perdem o tempo de crescer. Agora, aqueles que recebem o impacto e machucam, o impacto machuca, mas levanta logo, bate a poeira e vai para frente, pode ter certeza que esse aí vai encontrar uma solução. Vai encontrar uma solução. Que seja no ramo dele, mas se o ramo dele deixar de existir, ele consegue ali se virar, inovar e buscar uma solução para ele crescer. Agora, você perguntou das dificuldades do empresário goiano brasileiro nesse cenário pós-pandemia. Bom, quem sabe eu esteja errado na minha pergunta. Quem sabe a dificuldade do empresário goiano seja diferente da dificuldade como um todo. Mas acho que pela fortaleza da economia goiana, normalmente são as mesmas dificuldades que eles enfrentam, ou você enxerga de maneira diferente? Goiás está bem localizado? Estou mudando a minha pergunta. Goiás está bem localizado nesse cenário econômico, comparado, por exemplo, a grandes centros como São Paulo, Sudeste, de modo geral? A nossa economia, nosso PIB ainda está abaixo, né, do Sudeste, do Sul. A gente ainda está em crescimento. Isso é bom porque a gente consegue ter mais oportunidade, como foi falado anteriormente. Dificuldades que a gente vai ter, como você mesmo mencionou, são dificuldades que a gente já tinha. Falou de liderança. O empresário precisa liderar bem. Já não cabe mais aquele empresário chefe. Eu ia falar exatamente isso. O dono da razão. Isso. Não cabe mais. Mudou a forma de conversar, a forma de falar. A geração mudou. Acho que o Balizar teve um podcast falando sobre isso, inclusive. Sim. A geração mudou. Então a gente precisa adaptar ela como líder, para a gente conseguir extrair resultado dessa geração. Você falou em questão de gestão. O empresário precisa ter gestão dos números. Geralmente os empresários se dividem, simplificando, em duas partes diferentes. O empresário que consegue vender muito, o empresário que pensa grande, consegue fazer acontecer, é um grande vendedor, mas que não tem nenhuma gestão. Às vezes nem sabe quanto vende. E tem um empresário que busca fazer muita gestão e não vende.
qual que é melhor? Nenhum. Esse daqui não vai para frente. E esse aqui até vai, mas ele quebra. Então precisa ter uma união dessas coisas. A boa venda, o crescimento, a busca por oportunidades junto com a gestão. De saber o que está vendendo, saber o que está gastando, monitorar os números, fazer reuniões com o time, puxar o time, planejar. São coisas que o empresário precisa desenvolver para enfrentar. Eu não queria interromper seu raciocínio, acho que você pode até continuar, mas é apenas uma ideia e uma colocação que me veio. Eu tenho a impressão, trabalhando com empresas pequenas, médias e grandes, que o setor comercial das empresas é sempre, abro aspas, o mais importante. Porque é aquele que traz resultados. Normalmente o jurídico, colegas meus devem me ouvir, eu tenho essa constatação, enfrentam os grandes problemas das empresas decorrentes do comercial. E isso tem a ver com faturamento, porque normalmente o empresário olha para o faturamento. E aí concordo plenamente em dizer que, claro, é preciso desenvolver políticas comerciais interessantes, ter a capacidade de concorrer, de ser relevante no mercado, de ter uma boa fatia do consumo de produto ou serviço, mas e a gestão? Né? Qual que é o problema de gestão? Porque a gestão é a torneira, né, sendo prático. Uhum. Essa gestão interna são os impostos, a gestão de pessoas, do turnover, que é um custo altíssimo de recontratar, e eu não estou falando só sobre rescisão, é o gasto que você tem para recontratar e manusear essa mão de obra da maneira adequada. Nesse seu treinamento, na sua experiência, você também trabalha com essa parte de gestão financeira, de gestão de pessoas, ou o seu foco é na condução do empresário? O nosso foco é no empresário, mas ele vai desenvolver habilidades para trabalhar esses pontos. Interessante. Então a gente trabalha muito forte a parte de liderança, para que ele consiga extrair mais do time dele. A gente trabalha muito forte a questão de gestão de tempo, porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Ele precisa saber gerir bem o tempo dele. O que nós mais vemos é empresário que vive na correria, né, a famosa correria, mas que não consegue fazer nada que de fato dá resultado para ele. Quando você fala gerir tempo, é escolher os problemas para que ele trate e delegar mais, é isso? Ou também? É assim, listar o que ele faz. Isso é uma tarefinha básica, inclusive a sua audiência pode fazer isso. Listar. Olha, listar caneta tudo. E papel na mão. Caneta e papel na mão. Lista tudo que você faz na sua empresa. Tudo. Eu limpo minha mesa, eu limpo o banheiro, eu atendo o cliente, eu faço venda, eu visito fornecedor, visito cliente, enfim. Tudo o contrato, que você faz. Demito, vou ao banco. E aí você vai pegar e enumerar 1, 2 e 3. 1. O que é mais importante? O que de fato dá mais resultado para o seu negócio? O que tem média importância? Número 2. E você vai colocar com o número 3 aquilo que você consegue delegar, passar para outra pessoa fazer. Vamos lá, deixa eu entender. Vou assistir depois e fazer. Vamos imaginar que a minha lista tenha 10 itens. É isso. Eu vou listar apenas de 1 a 3... Ou eu vou, dentro dos 10 itens, colocar... Pode ter 1, 2, 3, 4, 5 opções número 1? É isso? É isso. Entendi. Não, ótimo. Então eu tenho que 10, escalonar. Você vai ver que na sua lista de 10, estou falando na média, tá, Danilo? Não a sua lista específica, mas na média, só a lista de 10 afazeres ali, funções que você tem, mais ou menos 2 ou 3 vão ser de grande importância. Bom. E vão ter umas 4, 5... que são delegáveis. Talvez não imediatamente, mas você precisa preparar para delegar. É bem similar à matriz SWOT, né? Que é essa segregação do que se faz de mais importante. Apenas o item 3 eu delego, então. Uhum. Interessante. O item 2 eu continuo fazendo como empresário, mas com, digamos, uma importância menor. Sim, porque delegando o item 3, você já consegue priorizar mais os item 1. E que muitas vezes tem o item 1 que é prioritário, e que talvez você não esteja fazendo, que você não tem tempo para fazer. Interessante. Isso acontece em muitas empresas. E aí é aquele empresário que vive na correria, não tem tempo para ele, não tem tempo para a família dele, estressado, não está bem, consequentemente, o resultado também não vem. Ele precisa estar bem em todas as esferas, estar bem com ele, estar bem na empresa dele, estar bem com as pessoas que ele gosta.
Se alguma dessas aqui não tiver legal, uma impacta a outra. É um tripé importante na vida do empresário. Ah, mas eu trabalho pra caramba, eu gosto de trabalhar, é isso que eu faço da minha vida. Se ele não estiver bem com a família dele, ele não tem resultado. Isso com a experiência que nós temos de atender milhares de empreendedores a nível Brasil e exterior também. Então ele precisa ter esse tripé muito sólido. Então, e para isso precisa da gestão de tempo. Não dá para ele fazer tudo na empresa. O primeiro passo num treinamento como esse, para gerir o próprio tempo, é, digamos, escalonar as prioridades do seu dia. Escalonar prioridades, planejar a semana, planejar o seu dia, planejar seu dia seguinte. Do tipo, que hora que você vai acordar? Eu quero ler um livro. Tá, mas em que momento do seu dia que você vai ler esse livro? Quantas páginas você vai ler do livro? E depois eu vou para minha empresa. Quanto que você vai vender? Então, é organizar o seu dia para que você seja mais produtivo com o tempo que você tem. Essa organização prévia de prioridades e tempo, ela precede o estabelecimento de uma meta para a própria empresa? Ou que se percebe, né, justificando a minha pergunta, se estabelecem metas normalmente altíssimas, mas sem estabelecer prioridades. Na busca por essas metas, você acaba atropelando as suas prioridades, não gerindo bem o seu tempo e tendo problemas. A lógica é mais ou menos essa? A gente precisa da meta antes. Antes? Porque a meta vai dizer onde a gente quer chegar. E se você tem uma meta audaciosa, Danilo, você precisa organizar o seu tempo para conseguir alcançar essa meta, senão não alcança. Muitos empresários que a gente vê, o limite da empresa dele, ele chega no nível de faturamento e para. O que está limitando, que não cresce mais que isso? É ele mesmo. É o tempo dele. Ele não tem mais tempo. Ele não tem mais tempo para vender mais, para atender mais. E aí quando ele começa a enxergar que ele pode delegar, e como que ele enxerga isso? Quando a gente põe uma meta audaciosa. Que ele fala, poxa, e agora? Como que eu vou alcançar esse resultado? Isso. Delegando, terceirizando. Delegando, terceirizando. E aí o resultado dele consegue vir. No nosso trabalho, Danilo, talvez se eu falar direto para o empresário, você precisa delegar. Ele não vai delegar. Para ele não é natural isso. Agora, se ele perceber que para ele crescer ele precisa delegar, isso vindo dele, aí ele faz. E isso que é o bonito do nosso trabalho. E quem criou o Desafio Empreendedor é um cara chamado Paulo Eustáquio. É um cara fantástico. E isso que é o bonito. Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, o empresário cresce o resto da vida dele. O nosso trabalho é sustentável. Dura 7 meses, mas às vezes serve para colocar o trem no trilho correto. Depois esse trem vai embora desbravando. Vocês trabalham um condutor do trem, né? Mudando essas perspectivas, naturalmente ele vai saber conduzir o próprio Exatamente. negócio. Eu particularmente defendo que o melhor modelo de consultoria, seja empresarial, jurídica, de recursos humanos, financeira, seja a que trabalha a empresa, mas sobretudo o gestor, o empresário. Porque senão o cliente ele fica dependente eternamente da consultoria. E aí a gente acabaria entrando aqui no assunto, por exemplo, sobre educação. Como educar melhor? Afinal de contas, tudo é educação. Nós precisamos aprender a fazer tudo na vida. Nós nascemos sem qualquer tipo de conteúdo, de capacidade, e a gente vai aprendendo durante a vida. Por que não aprender a ser empresário? Por que não aprender a gerir? Por que não aprender a gerir pessoas, questões financeiras, etc? Deixa eu fazer uma provocação, Danilo. Você falou do meu currículo no início, eu falei, olha, o meu currículo principal é que eu sou empresário. Não sei se você conhece, mas eu conheço muita gente que tem mestrado, doutorado e que é endividado. Não consegue ganhar dinheiro. Claro que tem os que conseguem, mas tem muitos que não conseguem. Assim como eu conheço empresários que têm a 4ª série e o cara consegue fazer fortuna. Onde está a diferença? Atitude, comportamento. Ele sabe o que buscar. Então, infelizmente no Brasil hoje a gente tem pouquíssimas escolas de empreendedorismo. O desafio entra com esse papel e ajuda bastante o desafio empreendedor. Mas na faculdade, todas que eu fiz, acho que estão entre as melhores do Brasil, USP, UNB, eu aprendi a ser um bom empregado. Eu não aprendi a ser um empresário, aprendi a ser um bom empregado. Então o empresário precisa
desses programas comportamentais justamente para conseguir desenvolver. Talento é diferente de acesso. O mercado, outrora, buscava acesso. O que é o acesso? A pessoa educada, a pessoa de currículo. Hoje em dia o mercado não busca mais o acesso, busca o talento. Daí você perceber, você deu vários exemplos, grandes influenciadores que não têm nenhuma formação e fazendo fortuna. Porque tem acesso, porque tem meios de se comunicar, meios de buscar. E aí, tentando ser até um pouco prático, voltando nessa questão lá dos 3 pontos, que eu fiquei apaixonado com essa ideia, eu vou tentar, como eleger o item 1. Danilo, vou chegar em casa, vou modelar lá as minhas prioridades. Como definir o que é prioridade para o Danilo? É naquilo que eu sou bom? É naquilo que eu sou educado ou treinado a fazer, ou me formei para fazer? Como identificar isso? Porque, de repente, o Danilo é muito bom como um advogado técnico, ou o Danilo é excelente no diálogo com o cliente, na gestão de uma estratégia, de um risco. Como que eu vou definir isso? Como que o empresário que está nos assistindo vai conseguir entender aquilo que é prioridade para ele, o que naturalmente vai fazê-lo entender, poxa, o que eu vou delegar? Gostei, Danilo. Depende da sua ambição. Se você é um cara que quer ganhar muito dinheiro, quer crescer, quer ser uma referência, desenvolver de fato, para elencar essas prioridades, a prioridade 1 é aquilo que dá mais resultado para você crescer, não o que você mais gosta. Senão o advogado ele aprende a ser técnico, não é assim? Sim. Você aprende a ser ser o que acontece técnico. hoje. E aí você tem muitos advogados no Brasil, mas que não conseguem desenvolver, porque faz só a parte técnica. E na advocacia e em outros negócios, a gente precisa muito da boa comunicação, da parte de venda, de saber estabelecer metas, de saber liderar, de saber gerir o tempo, para aí sim a coisa progredir. Então, como elencar o que é prioritário? Você vai sentar e pensar. A parte técnica, eu consigo delegar para um bom advogado técnico, um parceiro meu, que vai me ajudar e eu vou fazer uma revisão e vou treiná-lo da forma que eu quero? Ah, consigo. Tá, então eu vou para a venda. Vou desenvolver. Vou buscar clientes, vou aumentar minha rede de contatos, porque isso vai me dar mais resultado. Então essa é a melhor forma de estabelecer prioridade. Essa é a melhor forma de estabelecer prioridades. Entendi. Última resposta, Henrique. Henrique, a gente está chegando ao final. Acho que a gente teria coisas excepcionais para falar ainda. Eu queria só, primeiro, te parabenizar, agradecer pela oportunidade de prestar a sua grande experiência e capacidade técnica e esse diálogo manso que acaba despertando em nós o interesse de realmente saber um pouco mais em como funciona esse desenvolvimento pessoal do empresário. E eu queria que nessa oportunidade agora você desse o seu último recado para a nossa audiência, também deixasse, quem sabe, os seus contatos em redes sociais para que as pessoas possam, quem sabe, continuar esse diálogo com você fora daqui. Ótimo, agradeço muito pelo convite, Danilo. Foi especial a gente poder sentar aqui e bater esse papo que é tão importante. Já sou falar ouvinte que eu estou acompanhando no Spotify aí, o Balizar, pode ser o podcast. Obrigado. Então, para mim foi uma honra estar aqui contigo. Minhas redes sociais, Instagram, Henrique_Jaime, que é com Y, o Jaime, e Desafio Empreendedor, que é o nosso programa comportamental. Se tiver gente de fora de Goiás, tem o desafio espalhado aí no Brasil todo, inclusive Estados Unidos, inclusive a Itália, Portugal e Angola, que nós entramos agora essa semana. Desafio Empreendedor, Henrique_Jaime. Legal. Henrique, obrigado. O Balizar o podcast tem exatamente essa perspectiva. Balizar, dentro desse conceito de navegação náutica, é estabelecer rota, limite, estabelecer um caminho para quem está navegando. E a ideia do podcast é exatamente essa, a gente trazer pessoas capacitadas, que têm uma boa visão de empreendedor e experiência nos negócios e na consultoria, para a gente dar ideias, fazer provocações e, quem sabe, inspirar o nosso ouvinte. Então, obrigado, foi ótimo o nosso episódio. E se você desejar, acompanhe mais o Balizar no YouTube e no Spotify. Esse foi o nosso 3º episódio. Muito obrigado e até mais.